Bem, prezados alunos, eu sou a professora Cláudia e nós estamos à guisa de conclusão do nosso curso. Como eu assinalei para vocês, uma disciplina de 30 horas é uma disciplina exígua para tudo aquilo que nós gostaríamos de ter conversado com vocês e que vocês realmente necessitavam. Porém, nós trabalhamos numa perspectiva de uma construção de um projeto da forma mais simples e esperando que vocês tenham tido menos dificuldade, menos problema na construção desse projeto. Para esta semana, como eu disse, à guisa de conclusão, nós vamos falar sobre o cronograma, nós vamos falar sobre recursos e nós vamos falar sobre referências. Vamos falar então sobre o cronograma e nós vamos utilizar novamente a fala da professora Minayo naquele livro que está aí, a sugestão para vocês e que vocês podem ter acesso através da internet. Então, esta fala dela está na página 49. O que é um cronograma? Então, o projeto, ela vai dizer que deve traçar o tempo necessário para a realização de cada uma das etapas propostas ou das atividades. E no projeto, muitas tarefas elas podem acontecer de forma simultânea. Então, a forma mais usual que nós colocamos, que nós utilizamos para fazer um cronograma é um quadro onde nós colocamos as atividades, podemos colocar mês e ano em forma de colunas. Então, a ideia do cronograma é que você, pesquisador, você possa ter esse controle sobre as atividades que você vai desenvolver. Sobretudo do encontro que você tem que ter com o seu orientador. E é interessante porque o cronograma ele é um planejamento. E as pessoas inteligentes, elas trabalham sempre baseadas no planejamento inteligente, num planejamento intencional. Então, nós vamos disponibilizar para vocês um modelo bem simples de cronograma que vocês podem estar seguindo. Então, sobre cronograma, e essa fala bem sucinta. É uma organização do seu trabalho e você, como pesquisador, precisa ter um cronograma inteligente, um cronograma intencional e um cronograma que você cumpra as etapas no tempo que você tiver colocado lá no seu cronograma. E recursos. Então, quando a gente fala de recursos, nós estamos falando de orçamento. Esse item, gente, ele é para aqueles projetos que pleiteiam financiamento para a sua realização. Aí você diz, professora, mas o nosso não pleiteia. Mas o modelo de projeto do Instituto Federal, que está na Resolução 15 de 2019, ele prevê que os projetos de TCCs tenham o orçamento. É por isso que nós estamos trabalhando também com essa perspectiva. Então, esse orçamento é quando você vai pleitear. E aí você pergunta, professor, e no nosso caso? Bem, no nosso caso nós vamos colocar o que vocês vão utilizar. Então, o orçamento nada é mais do que aquilo que você vai precisar para dar consecução ao seu projeto, certo? Então, o que é que você vai precisar? Então, nós vamos também trabalhar com um modelo simples e também porque eu creio que vocês depois, no percurso de vocês, no percurso formativo, vocês, quem sabe, vão requerer algum financiamento para alguma pesquisa e vocês já têm uma ideia de como se faz um orçamento. Então, sobre o orçamento, o que nós temos que falar é isso. É uma organização, é uma previsão dos gastos que você vai ter com a execução da sua pesquisa. Então, você abre esse campo e vai colocar lá. E, geralmente, o orçamento ele é solicitado para os projetos que vão requerer fomento, financiamento. Não é o nosso caso, mas nós vamos demonstrar como fazer um orçamento e vocês devem colocar no projeto de vocês.
A última etapa é a etapa das referências. Gente, as referências, vamos pelo primeiro aspecto. Nas referências, no final do seu projeto, você só vai colocar as referências que você utilizou ao longo do seu projeto. Nós não fazemos mais assim. Há muitos anos atrás, nós colocávamos lá nas referências qualquer uma outra, vamos dizer assim, se a gente tivesse visto um texto, tivesse olhado um livro, a gente colocava lá. Mas atualmente nós só colocamos nas referências as citações que nós fizemos lá durante o corpo do texto. Então, se eu citei 10 autores ao longo do meu projeto, então as referências completas deverão estar lá no final do projeto, no campo chamado de referências. Nós também não colocamos mais bibliografia. Referências por quê? Porque você só vai colocar lá o que você tiver usado no corpo do seu projeto, certo? A outra disposição tem como a gente ter na cabeça tudo que é regra da ABNT sobre as referências? Não. Então, como professor e pesquisadora, o que é que eu sugiro? A gente sempre ter a ABNT, a gente ter as normas salvas no nosso dispositivo, ou no celular, ou então no computador, porque surgiu uma dúvida, você faz a consulta e já faz o acerto das referências, certo? Então, as referências comumente que nós utilizamos é quando a gente cita um autor, quando a gente cita uma parte de um livro, quando a gente retira da internet. Então, hoje o que a gente utiliza mais hoje? São referências retiradas da internet. Então, gente, precisa também fazer a referência, sobretudo dizer aonde está disponível e colocar o acesso, o dia que você acessou, certo? Outra modificação que nós tivemos, bastante significativa, é que antes de 2018, se fôssemos trabalhar com um autor, vários livros daquele autor, nós colocávamos o primeiro sobrenome, a primeira referência, e no segundo, no terceiro, enfim, a gente colocava aquele tracinho. Agora não. Se eu utilizo um autor 3 vezes, eu vou colocar o sobrenome dele 3 vezes. Eu não tenho mais aquele tracinho para dizer que eu estou citando aquele mesmo autor. O que é que nós vamos então fazer? Nós vamos disponibilizar para vocês essas alterações que aconteceram na ABNT, sobretudo na NBR 6023 de 2018. E vamos estar dispondo lá para que vocês tenham acesso. O terceiro aspecto que vocês não devem esquecer é que quando você vai colocar lá nas referências e tem o título do livro e ele tem um subtítulo e ele está separado por 2 pontos, só é negritado o que está antes dos 2 pontos. Você não vai negritar todo o título do trabalho, só negrita o que está antes de 2 pontos. Mas essas questões, essas indicações, gente, é bom você ter mesmo a norma para que você faça a consulta, certo? Se você tiver dúvida, o que é que você pode fazer além da ABNT, de olhar as NBRs, você também acessar o site da Biblioteca Nacional, porque eles têm tudo isso lá, exemplos para que você possa ter as suas dúvidas retiradas. Bem, aqui nós concluímos a nossa participação com relação a essas videoaulas. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, Ele que é a fonte de todo conhecimento, sabedoria, entendimento e criatividade. Agradecer ao Instituto Federal do Piauí, na pessoa do professor Renê. Gente, e agradecer a vocês e dizer que o nosso encontro não termina aqui, porque nós ainda vamos ver todo o desenvolvimento do trabalho de vocês e vamos dar feedback. Então, sucesso, bom curso, que vocês possam chegar até o final e possam chegar como vencedores, porque vocês já são vencedores. Muito obrigada a todos.